Olá, muito bom dia para você, o seu BMD tá começando. Hoje é terça-feira, dia 3 de fevereiro. Você confere comigo imagens da Avenida Presidente Dutra, na região da rodoviária aqui de Feira de Santana. A gente vê que o trânsito está bem tranquilo, o dia hoje começou com um tempo mais aberto e, segundo a previsão, a tarde deve ser bem quente aqui em Feira. Nesse momento, os termômetros marcam 33 graus. Passou por audiência de custódia hoje homem que agrediu mulher em condomínio aqui de Feira de Santana. Esse crime foi interrompido por uma delegada que estava de folga. O destaque quem vai trazer pra gente é Milena Brandão. Oi Milena, bom dia pra você. Oi Adilson, bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando o Bahia Meio Dia. Na verdade, Adilson, essa audiência de custódia ela ainda está acontecendo. A audiência em que a Justiça vai decidir, portanto, se converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. Esse homem ele foi preso no último domingo, suspeito de agressão à companheira e, como você disse, esse crime foi interrompido por uma delegada que ouviu o pedido de socorro da vítima. Ainda nessa edição do Bahia Meio Dia, eu volto com todos os detalhes desse caso, Adilson. Combinado, Milena. A gente retoma esse assunto em instantes aqui no nosso BMD. Prefeitura de Feira convoca pré-selecionados do Minha Casa Minha Vida para entrega de novos documentos. Esse assunto, quem vai trazer aqui ao vivo pra gente é Rafael Mascarenhas. Oi, Rafael. Bom dia pra você. Bom dia, Adilson. Bom dia para você que acompanha o Bahia Meio Dia. Quem não entregar os documentos até o dia 20 de fevereiro pode ser desclassificado desse processo do Minha Casa Minha Vida. A Prefeitura convocou candidatos pré-selecionados para essa que é uma etapa decisiva do programa, a contemplação da documentação. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse assunto. Vamos conversar com o secretário municipal de habitação, que vai explicar quem precisa comparecer, quais os documentos são exigidos e o que acontece com quem perdeu o prazo, Adilson. Combinado, Rafael. Daqui a pouquinho, então, a gente traz esse serviço aqui no Bahia Meio Dia. E teve início hoje as aulas na rede municipal aqui de Feira de Santana. Mais de 50 mil alunos voltaram a estudar nesta terça-feira. Estou muito feliz por voltar minhas aulas e eu também estava bem ansiosa para voltar, já que é a minha primeira vez no ginásio e eu já estava ansiosa. Para ver as pessoas, né, os professores, alunos, é muito bom, né, a gente estar na escola. Então, essa é a minha alegria todos os dias, praticamente, né? Então, é bom fazer isso, né? Todos os dias. Vai estudar muito esse ano? Vou. Só nota 10? Sim. Certeza? Absoluta. E a gente fala do preço do café. A bebida quente preferida dos brasileiros foi o item da cesta básica que mais subiu no ano passado e deve continuar pesando no bolso também nesse ano. A gente vem de períodos de seca nas principais regiões produtoras e isso reduz a oferta, né, tanto no mercado interno e isso também se espalha para o mercado internacional, né, e isso pressiona os preços para cima, né. Então os produtores eles preferem, né, vender no mercado internacional aproveitando essa alta dos preços do que necessariamente, né, ofertar aqui no mercado interno. O café ele subiu muito, então impactou diretamente nas vendas, no faturamento, e a gente tenta não repassar esse valor final, esse custo final para o consumidor. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu Bahia Meio Dia. Está passando hoje por audiência de custódia o homem que foi preso em flagrante após agredir uma mulher em um condomínio aqui de Feira de Santana. Esse crime foi interrompido por uma delegada que estava de folga e ouviu os pedidos de socorro da vítima. Quem vai nos atualizar sobre esse caso é Milena Brandão. Com você mais uma vez, Milena. Oi Adilson, bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando o Bahia Meio Dia mais uma vez. A gente fala, portanto, desse caso, desse homem que foi preso no último domingo e, como você disse, a audiência de custódia ela ainda está acontecendo. A Justiça vai decidir, portanto, se mantém a prisão, ou melhor, se converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. Como eu disse, esse caso aconteceu no último domingo. A nossa produção conseguiu apurar que esse caso aconteceu em um condomínio aqui em Feira de Santana, mas o casal não morava nesse condomínio. A mulher, a vítima, ela estava visitando uma outra pessoa e ela, portanto, foi rastreada por esse homem que invadiu o condomínio,
conseguiu localizar a residência onde essa mulher estava e, portanto, passou a agredi-la. Uma câmera de monitoramento, inclusive, registrou todo o momento da agressão, material que deve ajudar aí nas investigações desse caso. Essa mulher, ela foi atingida com chutes e com golpes de capacete. Teve lesões no rosto e também no braço. Segundo as informações da polícia, esse crime foi interrompido por uma delegada que ouviu o pedido de socorro dessa mulher. Ela estava de folga, estava no condomínio e ouviu, portanto, o chamado da vítima, o pedido de socorro e atendeu. Esse homem, então, foi contido e foi dada a voz de prisão a ele. Os vizinhos acionaram a polícia militar, ele foi preso e encaminhado para a delegacia especializada em atendimento à mulher. O nosso produtor, Robson Nascimento, inclusive, ele conseguiu conversar com essa delegada que prestou socorro a essa vítima, a delegada Alana Fialho, para entender como tudo aconteceu, o que foi que houve no domingo à noite nesse condomínio, e a gente vai conferir um trecho dessa entrevista agora. A situação efetivamente aconteceu no domingo à noite, quando eu estava com alguns familiares e amigos, num dia de folga, inclusive comemorando o meu aniversário, quando nós fomos surpreendidos com um pedido de socorro. Como era muito próximo de onde estávamos, alguns metros efetivamente de onde estávamos, já nos direcionamos para lá, fomos dar socorro à vítima e já foi dada a voz de prisão em flagrante ao agressor, que ainda estava no local, tentou evadir, mas ainda estava no local. O flagrante foi imediato, ele tinha acabado de cometer as agressões, toda a violência praticada com muita brutalidade. Ela foi agredida com golpes de capacete de motocicleta inicialmente, depois teve sua cabeça batida contra a parede, contra o mármore do balcão, foi pisoteada no chão, tomou muitos murros na parte de trás do corpo, na nuca, ficou bastante machucada e ensanguentada no local. Muita gente se pergunta, em caso de presenciar um pedido de ajuda, um pedido de socorro, como foi o caso dessa mulher, o que fazer? Então, inicialmente, chamar a polícia militar, que é a polícia que faz a vigilância de rua, a polícia ostensiva, então o chamado da polícia militar é importante. O Disque Denúncia também é um canal de comunicação que pode ser feito qualquer tipo de registro relacionado à violência doméstica e familiar contra a mulher através do número 180. Então, que as mulheres elas se conscientizem que podem e devem procurar ajuda, que elas não são culpadas pelos crimes que são praticados pelos agressores, que são vítimas no sentido mais estrito da palavra. As mulheres busquem ajuda, saiam do ciclo de violência, se não conseguirem sozinha, busquem rede de apoio da família, dos amigos, e se não for suficiente, busque a rede de proteção, que é a Polícia Civil, que é a Polícia Militar, que são os órgãos de controle do Estado. Estão, portanto, aí as informações da delegada Alana Fialho, que atendeu essa ocorrência, explicou como tudo aconteceu e orientou também sobre como proceder em casos de violência contra a mulher. Como eu disse no início da participação, esse homem foi preso em flagrante, está passando por audiência de custódia. Esse homem tem 32 anos, não tem registro aí, não tem passagem pela polícia. A nossa produção conseguiu apurar também que, diante do que foi colhido pela polícia até o momento, esse caso passa a ser investigado como tentativa de feminicídio. Essa mulher de 29 anos, que foi agredida e que teve lesões no rosto e no braço, ela passou por atendimento médico, mas nós não temos mais detalhes sobre o estado de saúde dessa mulher. São essas as informações por enquanto, Adilson, desse caso que a gente vai seguir acompanhando, o caso registrado aqui em Feira de Santana, no domingo à noite, em um condomínio. Eu volto contigo aí no estúdio. Caso que a gente lamenta bastante, e que bom que essa delegada estava próxima na hora, não é, Milena? Para poder agir e ajudar a evitar o pior, né? A gente torce também para que essa mulher consiga se recuperar, que ela se recupere bem, e a gente vai continuar acompanhando para que a polícia garanta, né, que esse rapaz continue preso, que ele pague pelo que ele cometeu. Milena Brandão, muito obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. E um homem foi preso ontem na cidade de Serrinha pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele fazia delivery de entorpecentes utilizando um carro e integrava uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Esse suspeito já possui antecedentes por tráfico e havia deixado o presídio há 2 meses. Durante a abordagem, no interior do veículo, a polícia encontrou 5 porções de maconha,
4 porções de cocaína e R$ 225 em dinheiro. Em seguida, na casa do suspeito, foram apreendidas mais 9 porções de maconha, embalagens para droga e também uma balança de precisão. Um idoso aqui de Feira de Santana está desaparecido há mais de uma semana. A gente está falando do José Gonçalves de Almeida, conhecido como Zezé, de 62 anos, que mora no bairro Novo Horizonte e foi visto pela última vez no dia 24 de janeiro, próximo ao EFES. No Bahia Meio-Dia da última sexta, você lembra, nós mostramos esse caso. Quem tiver informações que possam ajudar, é só entrar em contato com a Polícia Civil ou com a família pelo telefone 759-8242-9980. Vou repetir o número para você. 759 é esse que está aparecendo aqui na tela. 8242-9980. A gente lembra que esse desaparecimento está sendo investigado pela Polícia Civil. E a gente muda de assunto agora para trazer um recado para os pré-selecionados, os candidatos pré-selecionados do programa Minha Casa Minha Vida aqui em Feira de Santana. É que a Prefeitura convocou quem está nessa lista para a entrega de novos documentos. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto é Rafael Mascarenhas. E pelo que você falou aqui, Rafael, o prazo vai até o dia 20 de fevereiro, é isso? É isso mesmo, Edilson. O prazo para a entrega dos documentos vai até o dia 20 de fevereiro, está perto o prazo, e quem não cumprir essa etapa pode acabar fora da seleção. Essa convocação é voltada para famílias pré-selecionadas dos residenciais Vivenda Panorama 1 e 2 e Residencial Rio de Janeiro 2. Para explicar quem precisa comparecer, quais os documentos exigidos, a gente vai conversar agora com Valdivan Nascimento, ele é secretário municipal de habitação aqui de Feira de Santana. Obrigado pela sua participação, secretário. Primeiro, explica para a gente, quem é o público-alvo dessa etapa agora? Nós estamos convocando os pré-selecionados dos residenciais Panorama 1 e 2 e Rio de Janeiro 2. Os demais pré-selecionados dos outros residenciais serão convocados posteriormente, mas agora, do dia 2 até o dia 20 de fevereiro, as pessoas que estão alocadas nesses residenciais. Quais os documentos que são necessários agora para eles poderem estar apresentando? Nessa etapa, nós estamos convocando essas pessoas para uma complementação da documentação, para a gente poder cumprir o que determina a legislação que manda que a gente possa comprovar o déficit habitacional no município. Então, essas pessoas selecionadas, elas precisam comprovar que, de fato, precisam dessa casa. Então, são declarações a respeito de pessoas que pagam aluguel de forma excessiva, ou seja, comprovar que 30% ou mais da renda é gasto com aluguel. Também há pessoas que estão em situação de coabitação familiar, onde tem mais de uma família, 1, 2, 3 famílias habitando na mesma casa, no mesmo espaço. Tudo isso vai ser comprovado por meio de documentos, declarações, como também pessoas que estão em aluguel social e precisam trazer uma declaração, ou pessoas que estão em condição de rua ou trajetória de rua, que também precisa comprovar essa condição por meio de uma declaração que o Centro Pop, ligado aqui à Secretaria de Desenvolvimento Social, também emite, e essas pessoas precisam trazer toda essa documentação, porque é indispensável que haja essa comprovação. Qual o local que elas podem estar entregando a documentação e qual o horário de funcionamento para vocês estarem recebendo? Porque, no caso, o prazo é até dia 20 de fevereiro agora, não é isso? 20 de fevereiro. Então, o local é a Secretaria de Habitação, aqui na Avenida Senhor dos Passos, 212, aqui bem próximo ao Colégio Padre Ovídio, e o período é de 8 às 12 e das 14 às 16h30. Então, é indispensável que todas essas pessoas participem. Quem não puder vir, pode também se fazer representar por um procurador, e deve estar com procuração, devidamente com a firma reconhecida, e fazer a entrega desses documentos. O que acontece se a pessoa perder o prazo e não entregar os documentos? Infelizmente, quem perdeu o prazo vai ser desclassificado. Tá? Então, nós temos feito essa divulgação para que todas as pessoas possam se atentar e cumprir o prazo. Além desses documentos que eu falei, quem é solteiro precisa trazer certidão de nascimento atualizada. Então, você que é solteiro, que está nessa condição de solteiro no CadÚnico, tem que trazer uma certidão atualizada, pelo menos há 90 dias, para comprovar também o seu estado civil.
Nessa etapa agora, secretário, quantas casas vão ser contempladas? Quantas pessoas vão ser beneficiadas? Olha, no total, nós estamos selecionando pessoas para 8 residenciais, num total de 1.961 imóveis. Mas agora, até o dia 20, nós estamos convocando somente aqueles que estão nesses 3 residenciais, repetindo, Panorama 1 e 2 e Rio de Janeiro 2. Eu queria agradecer a participação aqui do secretário, com informação importante. Para mais detalhes, você pode acessar o site G1 Feira e Região, QR Code é esse que está aparecendo aí na sua tela. Volto contigo, Adilson. E é isso, sempre fica uma dúvida de repente, né? Não só em relação aos prazos, mas aos documentos, tudo mais. Então lá no G1, QR Code, como você disse, Rafael, no canto da tela, tem tudo explicadinho, tudo bem detalhado, mas o que a gente chama atenção é isso. Prazo até o dia 20 de fevereiro e, como disse o secretário, quem perdeu o prazo vai acabar ficando fora dessa lista de contemplados. Rafael Mascarenhas, muito obrigado pela informação, pelo serviço aqui no nosso BMD. No próximo bloco, a gente mostra como foi a volta às aulas na rede municipal aqui de Feira de Santana. Alunos e professores estão cheios de expectativa para esse ano letivo de 2026. Uma força-tarefa com todos os funcionários da escola para deixar a escola mais organizada possível. Entrega de kits, separação de materiais, todas as salas de aula para que os alunos chegassem hoje pela manhã e já encontrassem o seu kit arrumado, sua mochila completinha e o fardamento também disponível para eles. Estamos com a expectativa lá em cima, animados e comprometidos em ofertar para a nossa comunidade uma educação de qualidade. Daqui a pouquinho a gente traz esse assunto para você aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Agora vamos dar um pulo lá fora? Você acompanha comigo imagens da Avenida Presidente Dutra aqui em Feira de Santana. A gente vê que o trânsito está fluindo normalmente, o céu entre muitas nuvens, mas a previsão indica que a chance de chuva agora à tarde é bem pequena. A tendência, inclusive, gente, é que o termômetro suba. A máxima hoje chega aos 36 graus aqui em Feira. Então você já fica preparado para o calor hoje à tarde. Agora são 12h06. O seu Bahia Meio-Dia vai ali, mas volta já. Estamos de volta para te contar que uma carreta desgovernada causou um grande susto em Correntina, no oeste da Bahia. O veículo perdeu os freios e acabou tombando já dentro do perímetro urbano, próximo a um posto de combustíveis. Quem vai trazer detalhes ao vivo sobre esse acidente para a gente é a repórter Aline Miranda. Oi, Aline, uma boa tarde para você, seja bem-vinda ao nosso Bahia Meio-Dia. O que foi que aconteceu aí? Boa tarde, Adilson, para você e para todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. Pois é, foi uma grande sorte, vamos dizer assim, porque esse motorista, segundo ele informou, ele perdeu os freios da carreta que dirigia em uma comunidade próxima conhecida como Barrocão, na cidade de Correntina, cidade que fica a cerca de 170 quilômetros aqui de Barreiras. Mas ele veio controlando o veículo até a entrada da cidade, onde acabou não conseguindo mais, perdeu o controle do veículo e tombou. Por sorte, não atingiu ninguém que estava nas proximidades, nem mesmo o posto de combustível, porque ele tombou ao lado do posto de combustível, e também não chegou a atingir um outro comércio que estava ao lado do local onde ele tombou. Foi sorte mesmo. Este motorista também não teve ferimento, ele estava carregado, a carreta estava carregada com calcário. Em uma das imagens impressionantes que nós recebemos, por sinal, tem aquela poeira no ar, que é justamente da carga que acabou se espalhando pela pista. Ontem à tarde mesmo, essa carreta foi retirada do local. Muitas pessoas que estavam ali no local falaram do susto que tiveram ao perceber essa carreta desgovernada e acabou tombando, inclusive as pessoas do posto, porque se essa carreta chegasse a atingir o posto, tinha pessoas trabalhando, assim como também pessoas abastecendo os veículos. Imagina só esse susto que passou ali os moradores da cidade de Correntina, cidade turística aqui do oeste baiano. Essas são as informações, Adilson. Por sorte, ninguém se feriu. Eu volto contigo. Aline, enquanto você falava, a gente acompanhava ali as imagens, realmente impressionante, né? São várias situações que poderiam ter dado errado, principalmente essa do posto.
mas felizmente, né, nada grave aconteceu, não tivemos uma tragédia como poderia, né, ter acontecido. Aline Miranda, ao vivo de Barreiras, aqui para o nosso Bahia Meio Dia. Muito obrigado, Aline. Gente, teve início hoje o ano letivo na rede municipal de ensino aqui de Feira de Santana. Mais de 50 mil alunos retomaram a rotina escolar em um dia marcado por reencontros, expectativas e o início de um novo ciclo de aprendizagem. Essa energia toda às 7 da manhã tem explicação. As aulas voltaram. Para ver as pessoas, né, os professores, alunos, é muito bom, né, a gente estar na escola. Então essa é a minha alegria todos os dias praticamente, né? Então é bom fazer isso, né, todos os dias. Já Matheus ainda queria mais uns dias de descanso. Tá empolgado? Mais ou menos. Mais ou menos por quê? Eu queria descansar mais em casa. Não foi suficiente o tempo das férias? Não. A mãe dele estava mais empolgada. Eu espero que esse ano seja um desafio bastante interessante, né? Porque essa jornada pedagógica esse ano foi surpreendente. E eu espero que tenha nova mudança também. Nesta escola da rede municipal, que fica no centro da cidade, 190 estudantes do 6º ao 9º ano deram início a mais um ano letivo. Laísa chegou logo cedo acompanhada do avô. Estou muito feliz por voltar às minhas aulas e eu também estava bem ansiosa para voltar, já que é a minha primeira vez no ginásio e eu já estava ansiosa. Tá animada com a ideia de mais um ano aí, com novos desafios, com novos aprendizados? Porque com o passar dos anos vai ficando mais difícil, né? Mas é nossa obrigação aprender e estudar mais. Um esforço e comprometimento para dar tudo certo. Sim. É um prazer a gente trazer, né? Para ter a felicidade de a gente trazer os netos, né? Para ser acompanhada, para fazer tudo que acontece, a gente tá ligado, né? É uma coisa muito maravilhosa pra gente, né? Ter os filhos como é que diz? Pra gente acompanhar eles, para que seja um futuro bem promissor pra gente, né? Nesta outra escola da rede municipal no bairro Brasília, 322 estudantes do 1º ao 5º ano também retornaram às salas de aula hoje. Ao todo, nas 206 escolas do município, o número de matrículas já passa de 52 mil para o ano letivo de 2026. Uma força-tarefa com todos os funcionários da escola para deixar a escola mais organizada possível. Entrega de kits, separação de materiais, todas as salas de aula para que os alunos chegassem hoje pela manhã e já encontrassem o seu kit arrumado, sua mochila completinha e o fardamento também disponível para eles. Estamos com a expectativa lá em cima, animados e comprometidos em ofertar para a nossa comunidade uma educação de qualidade. Na turma do 5º ano, concentração total na aula de língua portuguesa. Qual é o seu? Sim, eu estou muito concentrada. Por que é importante manter essa concentração? É porque, eu gosto muito de estudar e também é bom para a gente se formar, arranjar um emprego bom, porque a maioria dos empregos que a gente quer arranjar precisa do estudo. Jeremias também está empolgado com a volta às aulas. Esse ano, ele disse que é só nota 10. Eu reencontrei meus amigos e estou com o melhor professor dessa escola. Está todo concentrado aqui, que eu vi. Você é concentrado aí na aula do professor? Demais. Vai estudar muito esse ano? Vou. Só nota 10? Sim. Certeza? Absoluta. Amém. O ano letivo aí do Jeremias promete, viu? Mas e você, como é que foi seu início aí? Tudo ok? Tudo certinho? Fez uma foto bacana? Então aproveita e manda pra gente aqui no nosso WhatsApp. Você tá vendo que tem o WhatsApp e o QR Code do lado, já para te ajudar a ser direcionado para conversar com a gente. Agora, se tiver algum problema também, se o início do ano letivo não foi do jeito que você estava esperando, também me conta. O importante é você interagir aqui com o Bahia Meio Dia. O número é o 759-8848-9384. E olha, gente, teve um outro retorno acontecendo hoje. Foi o dos vereadores aqui de Feira de Santana que voltaram aos trabalhos depois do recesso parlamentar de fim de ano. Veja aí como é que foi. A sessão solene marcou a reabertura do ano legislativo. Com o retorno aos trabalhos depois de um mês de descanso, os vereadores podem retomar os debates e as votações de projetos, requerimentos e outras atividades em plenário. A expectativa é de um ano com muitas pautas voltadas para áreas como saúde, educação, infraestrutura e serviços públicos.
O vereador Marcos Lima, que assumiu a presidência da Câmara no ano passado, segue à frente da casa nesse início de legislatura. O prefeito José Ronaldo também participou da solenidade. Além do retorno das sessões, a Câmara inicia o funcionamento das comissões permanentes responsáveis por analisar projetos antes das votações em plenário. As comissões atuam em áreas como saúde, educação, orçamento, obras, direitos humanos e defesa do consumidor. Agora está na hora de falar sobre os problemas que afetam o seu dia a dia na comunidade. Hora do nosso quadro Tô na TV Subaé. E a participação de hoje vem do bairro Conceição, aqui em Feira de Santana. Os moradores da rua Pavão estão reclamando de um esgoto entupido em que a água, gente, está correndo para várias casas da rua. Eles até gravaram um vídeo. Veja aí. A situação da caixa de esgoto da Embasa é direto isso aqui, ó. Olha a situação, ó. Jogando água de esgoto para a porta de todas as casas da rua Pavão aqui, ó. Um absurdo. Na frente do colégio, cheio de criança. Aí, ó. Rua Pavão, bairro Conceição aqui, ó. Na frente do colégio João Macara Taíde. A nossa produção foi atrás de respostas e, em nota, a Embasa disse que realizou na manhã de hoje a desobstrução da rede de esgoto dessa rua que a gente mostrou lá no bairro Conceição, a Rua Pavão. Mas e na sua rua? Também tem algum problema com esgoto ou qualquer outra situação que vem incomodando você e os moradores? Então você pode fazer um vídeo, pode fazer uma foto e mandar pra gente. Você já tem salvo o nosso WhatsApp? Ainda não? Então salva aí. É o 759-8848-9384. Agora a gente muda de assunto para falar sobre terrorismo nutricional. Você já tinha ouvido falar sobre esse termo antes? Gente, essa prática, ela estimula um medo nas pessoas através dos alimentos, tornando o ato de comer culposo e ainda estressante. Além de incentivar também a adoção de dietas restritivas, o que é perigoso sem acompanhamento médico. É uma prática que pode levar ainda ao desenvolvimento de transtornos alimentares e compulsão alimentar. Esse é um assunto interessante e quem vai trazer mais informações aqui pra gente é Milena Brandão, porque é preciso ter muito cuidado, né, Milena? Muito cuidado mesmo, viu, Adilson? De volta agora para falar justamente sobre terrorismo nutricional, que é uma prática mais comum do que a gente imagina. E está relacionado principalmente à disseminação de falsas informações, de mitos relacionados a alimentos, diversos alimentos. Por exemplo, quem nunca viu nas redes sociais algum post falando assim, esse alimento vai te fazer secar a barriga em 7 dias? Ou então algo parecido com, nunca coma este tipo de alimento, já que você está em fase de emagrecimento. E para a gente que está buscando um shape, por exemplo, pessoas que estão em fase de emagrecimento, que aproveitaram aí o verão, estão vendo aí que está chegando o carnaval, estão buscando emagrecer, pegar um shape legal, elas estão mais vulneráveis a esse tipo de terrorismo. Para conversar comigo sobre esse assunto e para explicar para a gente sobre isso, aqui ao meu lado a nutricionista Carol Cerqueira. Carol, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez ao Bahia Meio Dia. Já estava aqui adiantando que quem está nessa pressa aí para conquistar um shape legal pode estar mais vulnerável ao terrorismo nutricional, não é isso? Boa tarde, seja bem-vinda novamente. Boa tarde, obrigada, Milena. Justamente o que acontece? Pessoas que estão mais desesperadas, vamos dizer assim, por ter um shape, né, como você falou, emagrecer, eu conseguir uma definição, estão mais propícias porque justamente chegaram naquele momento. Qualquer coisa eu tenho que buscar algo para resolver o meu problema. E é muitas vezes que essas pessoas caem nesses mitos, né, nessas ciladas, às vezes propagadas pela internet, por pessoas que se dizem autoridade, ou até mesmo blogueira, né? Então é muito perigoso justamente porque essas pessoas veem ali a solução rápida e querem fazer aquilo ali. Carol, eu dei alguns exemplos de frases comuns que a gente encontra aí na rede social, prometendo secar a barriga ou falando para evitar esse alimento de qualquer jeito. Eu queria que você explicasse para as pessoas que estão acompanhando a gente agora sobre quais os alimentos, né, que são mais comuns aí quando a gente fala desse tipo de terrorismo. Sim, sem dúvidas os carboidratos, né, os famosos carboidratos, como você falou, pão, massas, né, açúcar, que assim, Carol, mas açúcar é um alimento saudável? Não, óbvio que não. Mas quando a gente vê algo, não, esse é o pior alimento que existe no mundo, gente, não é bem assim. É mais um contexto alimentar mesmo. Então, assim, se você tiver uma alimentação adequada, balanceada, você pode, sim,
comer um docinho ali sem se prejudicar tanto. Mas as maiores vítimas, de fato, são os carboidratos mesmo, que são, inclusive, muito importantes para te dar energia na prática de exercícios físicos. Então, vocês vão ver aí, chá seca a barriga. Não existe isso. Se fosse tão fácil assim, todo mundo já estava no shape, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Carol, uma outra informação importante que a Adilson pontuou logo no início da participação está relacionada aos distúrbios alimentares. O terrorismo nutricional, ele pode desencadear, melhor dizendo, uma série de distúrbios, e aí eu gostaria que você explicasse sobre isso também. Com certeza, Milene, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, principalmente agora. A gente está numa fase, né, de emagrecimento, a gente está na fase das canetinhas emagrecedoras. Então, as pessoas buscam pelo emagrecimento mais rápido. Muitas vezes alcançam esse emagrecimento, ficam com medo de comer. Então, às vezes acontece, né, de ter esse fato, então, de fato, pode desencadear transtornos alimentares. Esse é um assunto bastante curioso, que rende muitas informações, mas a gente já está na nossa reta final aqui da participação. Queria que você reforçasse para o pessoal que está acompanhando a gente sobre a importância, então, de uma alimentação equilibrada, que é o que vai ajudar tanto para conquistar aquele corpo sonhado, mas também para ter uma saúde ali bacana, tudo sob controle. Perfeito. Então, assim, aliar os bons hábitos, os alimentos in natura, quanto mais natural, melhor, aquele básico, né? Descasque mais e desembale menos. Então, mais frutas, legumes, verduras, boas proteínas, buscar a prática de exercício físico, né, que é um hábito sustentável, e também, é claro, o profissional de nutrição para adequar a sua alimentação. Obrigada pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia mais uma vez. É isso, pessoal, são essas as informações, evitar ao máximo essas falsas promessas. A nutricionista já explicou aqui pra gente que não funciona, isso faz parte aí do terrorismo nutricional e o básico funciona. São essas as informações, Adilson, eu volto contigo aí no estúdio. E ter muito cuidado com essas dietas mirabolantes que a gente vê por aí, não é, Milena? Tem que ser feito sim, mas com acompanhamento médico, com acompanhamento do nutricionista, tudo direitinho, para não haver exageros e nem problemas futuros. Milena Brandão, obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. Bom, o assunto agora é o tempo. Será que essa onda de calor vai continuar aqui em Feira de Santana, aí na região? Quem responde pra gente é Camila Oliveira. Boa tarde, Camila. Oi, Adilson, tudo bem com você? Muito boa tarde para todo mundo aí de Feira de Santana e de toda a região. Temos a atuação das ACAS ainda, a zona de convergência do Atlântico Sul. Há possibilidade de tempestade no oeste da Bahia, no sudoeste e também no extremo sul do estado. E essa umidade ela vai se espalhando. Tendência de que a gente já tenha céu mais nublado em várias regiões. Para vocês que estão aí em Feira de Santana, a gente está vendo que está aquele mormaço, 35 graus de temperatura, mas por enquanto não é essa tempestade que chega para Feira de Santana não. Vai ficar nesse mormaço sim. Para quem está em Mutuípe, pode chover, mas de forma mais pontual. 32 graus também esquenta. A temperatura máxima prevista para agora à tarde. E mais quente ainda, sem possibilidade de chuva para quem está em Serrinha, onde a temperatura bate 33 graus, com sensação térmica que chega a 35. Eu vou monitorando então essas ACAS, é um imenso corredor de umidade que corta o Brasil de norte até o Oceano Atlântico. E nessa passagem aqui, nuvens de chuva pela Bahia, mas por enquanto, para vocês, sem esse risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Se a chuva vier, é mais pontual, tá? Eu vou trazendo informações atualizadas também no Jornal da Manhã. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Camila. A gente falou aqui sobre o calor e o exercício físico continua sendo recomendado mesmo nos dias mais quentes do verão. Só que precisa de ajustes e atenção redobrada. Até 60% do corpo humano é formado por água e a perda rápida de líquidos no calor pode prejudicar o desempenho e colocar também, gente, a saúde em risco. Vamos conferir aqui na reportagem. Treinar em dias muito quentes vai muito além de força de vontade. Quem está na rua se exercitando sente os efeitos no corpo. Começa a hora dessa caminhar, o calor é muito mais forte, é muito líquido que sai do corpo, tem que repor tudo, né, para poder não dar um problema. Bebendo bastante líquido, né, entre sucos e água, mais água do que suco, né, e fritando aqui direitinho, né. Às vezes, né, pelo horário que eu faço, né, o sol está mais quente, a temperatura mais alta, mas a gente tem que fazer, não tem jeito, né. O calor excessivo pode sobrecarregar o organismo, tornar o exercício mais cansativo e aumentar os riscos à saúde. A exposição a temperaturas elevadas favorece a desidratação e pode provocar complicações cardiovasculares, como explica essa médica cardiologista. No
calor excessivo pode influenciar nessa homeostase que a gente fala, né, nesse termômetro do corpo e influenciar muito nossa condição e fazer com que haja alterações, às vezes, na pressão arterial, na frequência cardíaca, principalmente em pessoas que são grupo de risco, que são aqueles mais idosos, ou que já são hipertensos, ou têm algum problema de coração, problema de rim. Então, tem essa relação, a gente tem que ter o cuidado. A orientação pode fazer o exercício físico, mas seguindo todas as orientações para poder amenizar a consequência que o calor traz para o nosso organismo. Um dos efeitos que o calor extremo provoca no organismo é a vasodilatação, o que diminui a pressão arterial. Um outro ponto do calor excessivo, a desidratação. Então, se a gente está num local muito calor, com muito calor, a temperatura muito alta, e não está se hidratando adequadamente, estamos perdendo o líquido, suando, né? Um suor é um sinal, né? Estamos suando, perdendo o líquido, não estamos repondo. Então, o sangue que deveria estar dentro dos nossos vasos, vai acontecer o quê? Ele vai sair e a gente vai ficar com os vasos com menos sangue, menos líquido, também cai a pressão arterial. E um terceiro ponto é que, diante dessas alterações, o coração fala assim, eu tenho que dar um jeito. E aí ele vai tentar o quê? Bater mais forte, que é o que a gente fala, aumentar o débito cardíaco. Isso vai ocasionar um aumento da sua frequência cardíaca e aí você vai sentir palpitação. Alguns sintomas comuns durante o treino em dias quentes precisam ser levados em consideração, como náuseas e tontura. Esses são sinais de alerta de que o corpo pode estar entrando em sobrecarga térmica. Mais importante do que uma temperatura em si é realmente ter os cuidados diante do sol. E aí a gente entra numa questão que é saúde, então não é só cardiologia, não é só coração. Então é usar um protetor solar, usar um boné, um chapéu, uma viseira que seja para se proteger, procurar caminhar no lugar que esteja com a temperatura mais amena, procurar árvores, né? Porque a gente sabe que perto da natureza, na região de que tem árvore, que tem vegetação, a temperatura vai estar menor grau do que no lugar, né, que é mais assim, né, urbano, edificações. Então, todos esses pequenos ajustes na rota faz com que você consiga viver seu verão tranquilamente, mas de uma forma mais segura e saudável. E com as temperaturas cada vez mais altas, manter a rotina de atividade física exige atenção redobrada. Seja na academia ou ao ar livre, dá para garantir bons resultados com segurança e saúde, mesmo nos dias mais quentes. Por isso, algumas estratégias são essenciais para manter o rendimento sem comprometer a saúde. O calor, na verdade, ele não impede de fazer exercício físico. Na verdade, ali tem que ter algumas alterações, algumas mudanças no roteiro dessas pessoas, até porque o calor ele aumenta ali a frequência cardíaca, ele faz a pessoa gastar mais líquidos, então até por isso ela tem que ter uma ingestão de água melhorada, um controle maior da intensidade, que são fundamentais. Mesmo quem já está acostumado com a prática de atividade física em ambientes abertos e se hidrata muito bem, pode sentir algum desconforto em função do calor excessivo que estamos vivenciando. Ela tem que ter essa precaução de ter de 10 a 16 horas mais ou menos, são aqueles horários de pico, né, do sol mais forte. Então, não que elas não possam fazer, mas claro que evitar seria uma boa e também fazer uma ingestão maior de água, já que se ela bebe água normalmente, ela aumenta essa ingestão de água, até porque o calor ele faz a pessoa gastar um pouco mais de líquido ali e perder um pouco mais de eletrólitos. O educador físico alerta ainda que os sintomas não devem ser ignorados. Geralmente a pessoa sente muita tontura, né? Ela sente náuseas, muitas vezes ela acaba ali ignorando esses fatores que são de extrema importância você observar. Então, geralmente está muito associado a isso, é uma tontura que ela até passa despercebido, a pressão acaba baixando também, então tem que ter esses cuidados. Laísa faz musculação, dança e caminhada. Ela conta que nesse período do ano ela precisa redobrar a atenção. E no calor, a necessidade de beber mais água, ingerir mais água e evitar o treino em horário de calor intenso, né? Horário de meio-dia é impossível. No inverno a gente pode ir em qualquer horário, porque o sol não interfere. Agora no verão você não consegue sair 10 horas para fazer uma caminhada. 3 horas da tarde, impossível. Então tem que ser um horário
no verão, no horário bem cedo ou no final da tarde. O corpo sente também. Eu, pelo menos, me sinto mais cansada. Acho que por conta do calor também. É a gente se adaptar a cada estação, né? E no caso do verão, a gente toma muito cuidado mesmo com o consumo de água. A gente não pode deixar de beber água, não pode deixar de lado a hidratação. Vamos falar agora sobre o mercado de trabalho? Hora de conferir as vagas de emprego aqui no Bahia Meio-Dia. Lembrando que o QR Code já está aqui, ó, no canto da tela, para você ser direcionado para a nossa página do G1 Feira e Região. Vagas de emprego disponíveis para a Feira de Santana nesta terça. Eu vou começar aqui para você destacando as vagas das empresas, que é que a gente tem disponível hoje. Vaga para costureiro, tem 2 oportunidades para você que tem experiência como fisioterapeuta ortopédico, tem também aqui, ó, vaga para serigrafista, sem contar as oportunidades do Cine Bahia, que são bem variadas também, ó. Aqui para São Gonçalo dos Campos tem vaga para ajudante de carga e descarga, tem oportunidade para Feira de Santana para auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico, de pedreiro 13 vagas, enfim, para você conferir todas essas oportunidades, vai lá no G1 Feira e Região. Agora você deve ter sentido falta aqui da Casa do Trabalhador, né? É que o sistema está com instabilidade desde ontem e por conta disso, os atendimentos estão suspensos. A gente tem uma página do G1 Feira e Região falando justamente sobre esse assunto. E eu separei também para trazer aqui algumas informações para você. Eu estou falando disso aqui, ó. Casa do Trabalhador tem atendimento suspenso em Feira de Santana. Aqui a gente tem tudo explicadinho para você. Essa medida foi anunciada pela Secretaria Municipal do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, passou a valer a partir dessa segunda, após o sistema apresentar uma instabilidade técnica. De acordo com a Secretaria, essa interrupção aconteceu diante de falhas de manutenção do sistema, né, o que afeta todos os serviços. Com a base de dados fora do ar, o processamento das solicitações feitas no município ficou inviabilizado e, infelizmente, ainda não há previsão de data ou horário de quando vai normalizar. Mas claro que a gente vai continuar de olho para manter você atualizado. Bom, não tem Casa do Trabalhador, mas no G1 Feira e Região ainda tem outras oportunidades. Uma empresa de telemarketing aqui de Feira de Santana, por exemplo, está oferecendo 215 vagas. Os detalhes estão na nossa página do G1, que QR Code já vai mudar para você e eu quero adiantar também essas informações. Você vai encontrar sim, ó, empresa de telemarketing oferece 215 vagas aqui para a Feira de Santana. O que é importante você saber? Essas oportunidades são para contratação imediata de agentes de atendimento nos perfis ativo e receptivo. Para participar, o que é que você precisa? Os candidatos têm que ter mais de 18 anos, ensino médio completo e tem que morar aqui em Feira de Santana. Lembrando que as vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência. Os interessados podem se candidatar através do site da empresa até que todas as vagas sejam preenchidas. Lembrando que não é exigida experiência anterior na função, mas uma boa comunicação é considerado um diferencial. Para outras informações, você já sabe onde ir. Dá um pulinho lá no G1 Feira e Região. No próximo bloco, a gente fala do aumento no preço do café. O item foi o que mais subiu na cesta básica no ano passado. O café disparou, né? Ele teve uma alta muito forte e a gente teve que subir em torno de 20% do nosso preço de venda aqui na padaria. Isso afeta as vendas ou continua vendendo a mesma coisa aqui na delicatessen de vocês? Não afeta porque o café é um produto muito querido pelos brasileiros, então assim, acaba que todo mundo fica chateado, fica triste porque está pagando mais caro, mas não deixe de levar o café para casa ou vir aqui tomar o seu café. Daqui a pouquinho a gente fala sobre café aqui no BMD. Agora vamos lá fora mais uma vez, antes do intervalo. Você confere comigo imagens do cruzamento das avenidas Maria Quitéria e Presidente Dutra aqui em Feira de Santana. Trânsito fluindo normalmente nos dois sentidos, tanto da Presidente Dutra como também da Maria Quitéria. Lembro para você que a previsão indica que essa deve ser uma tarde bem quente aqui em Feira e com chance mínima de chuva. São 12 horas e 35 minutos, o intervalo é rapidinho, não sai daí não. Estamos de volta e ontem a gente falou aqui sobre uma bebê que morreu após ser atacada por um cachorro na zona rural de Jaguaripe, que fica no Recôncavo Baiano. Hoje a gente vai conversar ao vivo com um adestrador para entender como é que uma pessoa pode se defender ou proteger alguém em uma situação de ataque.
Quem vai trazer essas informações aqui pra gente é Rafael Mascarenhas. Você tá onde nesse momento, Rafael? Tem cachorro criado em corrente, né? Olha, Dilson, eu estou aqui em um canil, né, uma espécie de hotel para cães. Vou pedir até para a Leonel mostrar. Ali tem 2 cães ali da raça Golden, um outro cachorro também que está aqui, né, passando uns dias nesse hotel para cães. Boa tarde para você no estúdio mais uma vez. Voltando agora para falar de um assunto importante, depois da morte de uma criança atacada por cachorro no último final de semana, um caso que acabou comovendo aí todo o estado, a gente abre agora um espaço importante para informação e prevenção, Adilson. Só que é fundamental deixar claro que não existe uma raça naturalmente violenta. Muitas pessoas falam isso, mas não existe uma raça que é violenta. Ataques como esse envolvem uma série de fatores como ambiente, manejo e comportamento humano, né? Como é que essa pessoa está criando esse animal? Para ajudar a entender o que é que pode levar esse tipo de situação, ataque de um cachorro, principalmente, né, com uma pessoa e como uma pessoa pode se proteger em caso de ataque, a gente vai conversar agora com Marcelo Azevedo, que está aqui com a gente em um canil, né, para esclarecer esses pontos. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. O que é que pode levar um cachorro a atacar uma pessoa, especialmente uma criança? Boa tarde, Edilson. Boa tarde a todos os ouvintes. Veja bem, são vários fatores, né? O primeiro é não ser um cão ser adestrado, é criado do jeito que a pessoa acha que está criando certo, é manter preso, né? Acorrentado, tipo de brincadeiras que isso vai levar um dia esse cão a atacar, né? Então isso é que leva o cachorro ao ataque, né? Ele vê a pessoa com uma ameaça e aí pode acontecer de um momento isolado ele atacar. Em caso de ataque, né? Como é que a gente pode se proteger? O que é que a gente não pode fazer caso o cachorro ali ataque uma pessoa? Quanto mais você tentar sair da situação, mais você vai estimular a agressividade, né? Muitas das vezes as pessoas criam um pânico, começam a gritar, né? Começa a bater no animal, jogar água, né? Isso tudo é métodos que não é correto, né? Existe hoje formas de como corrigir esse ataque, né? Naquele momento, mas isso aí é só um profissional naquele momento aí, né? Então, se a pessoa tentar bater, correr, ameaçar, isso vai aumentar mais ainda a vontade de o cão morder. O que é que pode ser feito para reduzir os riscos disso acontecer? Criar o animal da forma correta, procurar adestrar a partir dos 45 dias a 60 dias, justamente passando a criação que todo animal precisa ter, certo? Nunca criar um cão em corrente, né? Preso, passeios, o animal precisa de passeio. Muitas das vezes esse cão ele foi estimulado a mordidas, né? Muita gente gosta de fazer cabo de guerra com o cão, isso estimula a agressividade. O cão fica acorrentado, né? Isso estimula a agressividade. Cabo de guerra, por exemplo, aquela brincadeira que a gente faz que a gente coloca o animal para morder de um lado um pedaço de pano, por exemplo, a gente fica puxando. Positivo, evitar nesse tipo de brincadeira, né? O cão tá latindo, ficar mandando o cachorro calar a boca, certo? Prender o cachorro, né? Isso tudo provoca um estímulo para uma agressividade futura, né? Evitar essas brincadeiras mais fortes para evitar que essas situações como essa aconteçam. Queria agradecer, Marcelo, aqui, Adilson, informações importantes aí relacionadas ao melhor amigo do homem, né? Essas situações acontecem e, de acordo com ele, acontecem às vezes por conta da criação da pessoa com esse animal. Eu volto contigo aí no estúdio. Pela fala do Marcelo, Rafael, a gente percebe o quanto a criação, né, interfere diretamente no comportamento aí dos cachorros. Rafael Mascarenhas, muito obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. Gente, a bebida quente mais popular do país está pesando cada vez mais no bolso do brasileiro. Fatores como a seca nas regiões produtoras e o aumento dos preços no mercado internacional deixaram o café mais caro no ano passado. E ao que tudo indica, esse ano os preços vão continuar subindo. Uma má notícia para quem não abre mão do cafezinho. O café faz parte da rotina do brasileiro. Está na mesa do café da manhã, no intervalo do trabalho e nas conversas do dia a dia. Mas em 2025 a bebida ficou mais pesada no bolso. Um levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Café mostrou que o café foi o item da cesta básica que mais encareceu no último ano. Entre 2021 e 2025, o preço do café subiu 116% para o consumidor. Mesmo assim, esse aumento foi menor do que o repasse feito para a indústria. O café arábica, que é o tipo mais consumido aqui no Brasil, ficou mais de 200% mais caro para quem produz. Por isso, o cafezinho que a gente costuma tomar nas padarias
vai ficar mais caro. Esse aumento aconteceu por vários motivos. Nos últimos anos, as lavouras sofreram com geadas, secas e calor intenso. Com menos café sendo produzido, os estoques ficaram mais baixos. Além disso, o café brasileiro ficou mais caro no mercado internacional, o que também influencia o preço aqui dentro do país. A gente vem de períodos de seca nas principais regiões produtoras e isso reduz a oferta, né, tanto no mercado interno, e isso também se espalha para o mercado internacional, né, outros países, como é o caso do Vietnã, que é um grande produtor de café, também teve problemas na produção e, consequentemente, na oferta, e isso pressiona os preços para cima, né? Então, os produtores eles preferem, né, vender no mercado internacional, aproveitando essa alta dos preços, do que necessariamente, né, ofertar aqui no mercado interno. E aí isso acaba impactando, e a gente tem sentido, né, no preço do cafezinho aí, no cotidiano. Em Feira de Santana, a situação segue a mesma tendência do resto do país. Mesmo com a expectativa de uma boa safra em 2026, os preços devem continuar altos. Isso porque grande parte do café colhido este ano deve ser usada para recompor os estoques mundiais. O café ele subiu muito, então impactou diretamente nas vendas, no faturamento. E a gente tenta não repassar esse valor final, esse custo final para o consumidor. Então a gente segura o máximo o preço para que a gente não impacte tanto no número de clientes. Aqui nesta cafeteria, os preços estão estáveis desde o segundo semestre do ano passado. Mesmo assim, o valor ainda é considerado alto se comparado ao início de 2025. Segundo o proprietário, a alta no preço fez o negócio perder entre 8% a 10% dos clientes. As bebidas quentes custam entre R$ 12 e R$ 18. Já as bebidas geladas passam dos R$ 17. Nos mercados da cidade, os preços estão estáveis há meses, sem redução. Os empresários também enfrentam custos maiores com salários. Nesta delicatessen, alguns cafés já chegam perto dos R$ 20 nas prateleiras. O café disparou, né? Ele teve uma alta muito forte e a gente teve que subir em torno de 20% do nosso preço de venda aqui na padaria. Isso afeta as vendas ou continua vendendo a mesma coisa aqui na delicatessen de vocês? Não afeta, porque o café é um produto muito querido pelos brasileiros, então assim, acaba que todo mundo fica chateado, fica triste porque está pagando mais caro, mas não deixe de levar o café para casa ou vir aqui tomar o seu café. Ah, gente, café é combustível, viu? Mas como é o seu consumo? Como é que estão os preços aí na sua cidade? Interage com a gente, participa aqui do BMD. O número é o 759-8848-9384. QR Code é esse que aparece no canto da tela para te ajudar a participar com a gente, interagir aqui no Bahia Meio-Dia. E agora, eu quero te lembrar da nossa campanha Volta às Aulas Solidária. É uma campanha que está arrecadando materiais escolares para crianças de creches e escolas comunitárias. Gente, a arrecadação vai até o dia 7 de fevereiro, final dessa semana, e os detalhes estão no G1 Feira e Região. Tivemos no último sábado o dia D, e se você não participou ainda, fica tranquilo que dá tempo. Aqui no G1 tem os detalhes de como você pode participar. Volta às Aulas Solidária, 4ª edição, você já sabe que encontrou a página certa. Eu gosto sempre de reforçar quais são os materiais que você pode doar para participar da nossa campanha. São esses aqui, ó. A gente tem lápis de cor, giz de cera, tinta guache, caneta hidrocor, massa de modelar. É uma campanha muito importante que já ajudou aqui, ó. Em 2025 foram arrecadados mais de 137 mil itens escolares, beneficiando mais de 2.617 estudantes. Para mais detalhes, para conferir os pontos de arrecadação, vai lá na nossa página do G1 Feira e Região. E agora está na hora de conferir as mensagens, as participações. Você interagiu com a gente no Bahia Meio-Dia? Deixa eu abrir então aqui a nossa caixinha de mensagens para ver quem é que está participando com a gente, comentando sobre os nossos assuntos. Ó, a Laide diz aqui o seguinte, ó. Interessante esse tema terrorismo alimentar, né? O que falam do açúcar transformando no vilão, eu mesmo acho um exagero. Claro que é preciso ter um cuidado, né? Tudo tem que ser em equilíbrio, porque em exagero realmente faz mal. Um abraço aqui pro Ed, que diz aqui, ó, nosso café virou um vilão. Tá aqui o Ed pra virar vilão da trabalho, viu, Ed? Só se for no preço mesmo. Abraço pra você, abraço também aqui pra Girlene, que diz o seguinte: sabemos que devemos fazer uma atividade física, mas o essencial é passar antes por um cardiologista e, independente de qualquer coisa, se hidrate bastante
principalmente agora no calor, não é, Girlene? Abraço para você, obrigado pela mensagem. Mais gente comentando sobre a questão do terrorismo nutricional. Ó, a Cineide diz, essa questão nutricional é muito complicada. Às vezes, as informações dos profissionais chocam entre si. E, infelizmente, isso é comum de acontecer mesmo, viu, Cineide? E a gente fica no meio dessas orientações com certa insegurança. E por isso que a gente está aqui para poder levar informação. Abraço para você, tem muita mensagem, muito assunto sendo comentado aqui, ó. A Maria Antônia diz o seguinte, para quem quer emagrecer com saúde, melhor procurar um nutricionista para não se prejudicar. Um abraço aqui para Maria Antônia e eu quero trazer mais uma sobre o ano letivo aqui, ó. Pronto, tem aqui a Girlane, ó. Iniciando com o pé direito, pronta para as novas descobertas. Um abraço aqui para a Girlane que mandou essa foto para a gente e daqui a pouco tem mais participações. No próximo bloco a gente mostra que uma feirense ficou com o título de primeira princesa do Carnaval de Salvador. Maria Lúcia Longuinho vai levar muita beleza e simpatia à maior festa popular do mundo. Em instantes a gente fala sobre isso aqui no Bahia Meio Dia. Agora você confere imagens do túnel da Avenida Maria Quitéria aqui em Feira. A gente vê que o trânsito ainda está fluindo normalmente e que o tempo continua aberto na Princesa do Sertão. São 12 horas e 48 minutos, a gente vai para o intervalo, mas volta em instantes. Bahia Meio Dia de volta para te contar que um terreiro de candomblé foi alvo de ataque em Alagoinhas. Membros do terreiro afirmam que essa é a segunda vez em menos de um mês que isso acontece. De acordo com a polícia, a suspeita é de intolerância religiosa. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse caso é Rafael Mascarenhas. Com você, Rafael. Boa tarde, Adilson, mais uma vez. Boa tarde para você que está aí acompanhando o Bahia Meio Dia. Mais um terreiro, Adilson, como você disse, voltou a ser alvo de racismo religioso, dessa vez em Alagoinhas. O Ilê Yabotou Axé Omi Lejican foi atacado novamente ontem, menos de um mês depois da primeira ocorrência. É a segunda vez consecutiva que esse espaço religioso sofre esse tipo de violência. Segundo o Babalorixá Pai Lucas, que é responsável pelo local, pessoas ainda não identificadas invadiram o terreiro e provocaram depredação, além da incineração de peças sagradas que fazem parte dos rituais da casa. No local também foram encontrados objetos obscenos que foram deixados de forma proposital, o que reforça o caráter de intolerância religiosa desse ataque. Diante da situação, o responsável pelo terreiro procurou as autoridades. O boletim de ocorrências foi registrado na primeira delegacia territorial de Alagoinhas. E a denúncia também foi encaminhada ao Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela. Esse é um órgão ligado à Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Pai Lucas disse que os ataques representam uma violação ao direito à liberdade religiosa e mostram que a intolerância ainda está presente na sociedade. Segundo ele, providências vêm sendo adotadas para tentar identificar os responsáveis e evitar novos episódios. A Polícia Civil deve investigar as duas ocorrências para apurar a autoria e a motivação desses ataques. O caso reforça o alerta para crimes de intolerância religiosa que são previstos em lei e devem ser denunciados. A gente vem falando ao longo dos últimos meses aí sobre casos de intolerância religiosa, trazendo casos, histórias, informações, e é triste, né, ter que voltar aqui novamente e noticiar mais um caso como esse aí envolvendo um terreiro. Eu volto contigo aí no estúdio, Adilson. Infelizmente a intolerância religiosa continua mais do que presente, viu, Rafael? Esse é um outro caso que a gente vai continuar acompanhando. Mais uma vez, obrigado pelas informações aqui no BMD. E a gente volta a falar agora sobre o caso de uma mulher que foi agredida num condomínio aqui de Feira de Santana. Gente, é que a audiência de custódia do suspeito terminou agora. E Milena Brandão vai nos atualizar sobre isso. Vou chamar aqui Milena. Com você, Milena. Isso mesmo, Adilson, de volta, trazendo atualizações dessa audiência de custódia que aconteceu hoje pela manhã e a Justiça decidiu pela prisão preventiva desse homem. Ele deve ser, portanto, encaminhado ao conjunto penal aqui de Feira de Santana. A nossa produção conseguiu apurar que o Ministério Público chegou a solicitar, a pedir a liberdade provisória do suspeito, mas o juiz decidiu por não aceitou esse pedido. Esse homem, portanto, será encaminhado ao complexo de delegacias do bairro Sobradinho
condomínio e por lá deve aguardar a transferência para o Conjunto Penal de Feira de Santana. Portanto, o resultado dessa audiência que aconteceu agora pela manhã é que a Justiça decidiu por manter esse homem preso, decidiu pela prisão preventiva. Esse homem ele foi preso em flagrante no último domingo, preso suspeito de agredir a companheira. Esse caso aconteceu em um condomínio no domingo à noite. Eles não moravam nesse condomínio. Essa vítima, essa mulher de 29 anos, ela estava nesse condomínio visitando uma pessoa. A nossa produção conseguiu apurar também que esse homem ele rastreou essa mulher, conseguiu invadir o condomínio onde ela estava, conseguiu também localizar a casa onde ela estava e então fez as agressões, agrediu essa vítima. No local, inclusive, havia uma câmera de monitoramento, registrou as agressões, material que deve auxiliar a polícia, portanto, nas investigações desse caso. E esse crime foi interrompido por uma delegada que estava no local, ouviu o pedido de socorro dessa vítima e aí conteve esse homem, deu voz de prisão. A polícia militar esteve no local e ele foi levado para a delegacia especializada de atendimento à mulher. Essa mulher que foi agredida, ela teve lesões no corpo e no rosto também, passou por atendimento médico, mas nós não temos mais detalhes sobre o estado de saúde dessa mulher de 29 anos. São essas as informações, portanto, desse caso, Adilson, que a gente vem acompanhando. Resultado da audiência de custódia, a Justiça decidiu aí manter esse homem preso e ele deve ser encaminhado para o Conjunto Penal aqui de Feira de Santana. Eu volto contigo aí no estúdio. Milena Brandão, muito obrigado pelas atualizações aqui no nosso BMD. Vamos mudar de assunto agora? Foram escolhidas na noite de ontem a rainha e as princesas do Carnaval de Salvador 2026. E uma feirense subiu ao pódio. Nossa torcida deu certo, viu? Maria Lúcia Longuinho, de 26 anos, natural aqui de Feira de Santana, conquistou o título de primeira princesa e vai reinar durante os 5 dias oficiais de festa. A feirense Maria Lúcia recebeu o prêmio de R$5.000 e vai levar beleza e simpatia à maior festa popular do mundo. A rainha eleita foi Maria Eduarda Nunes, de 21 anos, moradora de Camaçari, e a segunda princesa é a Mavinier Nunes, da cidade de Brumado. A gente estava na torcida para que uma das 4 representantes de feira vencesse e, felizmente, a Maria Lúcia Longuinho nos representa no Carnaval de Salvador. E falando nisso, eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta. Você já escolheu a melhor música do Carnaval? Gente, mais de 30 canções estão concorrendo ao troféu Bahia Folia deste ano. E se você não conhece todas as músicas, eu vou te mostrar onde é que você pode conferir pelo menos um trechinho de cada uma, lá na nossa página do G1. QR Code está aqui no canto da tela e a página que eu tô falando é essa daqui, ó, Bahia Folia 2026. A pergunta: qual a melhor música do Carnaval? Você tá vendo aqui que tem as canções e ao lado tem essa caixinha vermelha, que é onde você vai dar aquele play para conhecer um pouquinho. Timbalada, Tatal, Filhos do Brasil, Gigi Gueto, Jal, Anitta. Se você já tiver a sua favorita, é mais fácil. Se não tem ainda, curte e vota, ajude a escolher a música do Carnaval 2026. E ontem foi dia de homenagear Iemanjá, mas a noite também foi de festa para baianos e turistas em Salvador. Uma multidão foi curtir o lado profano da devoção à Rainha do Mar. E não faltaram opções para quem foi se divertir. Confere na reportagem. Muita gente que veio saudar a Rainha do Mar resolveu ficar depois da parte religiosa para curtir o lado profano da festa de Iemanjá ao som do forró pé de serra. A sanfona puxou o ritmo, o povo foi junto e ninguém ficou parado no Largo de Santana. Só love agora. Só love. Maravilhoso. Mineira. A festa começa agora, né? Só para no Carnaval, quarta-feira de cinza, até lá estamos ativos. E bem pertinho do Largo de Santana, na Vila Caramuru, no meio do povo, o Galo da Madrugada, patrimônio cultural de Pernambuco e símbolo do frevo, marcou presença na tradicional enxaguada. No palco, Carlinhos Brau e Daniela Mercury transformaram a homenagem à Mãe dos Orixás em música que animou o público da enxaguada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Melhor sensação, festa linda, gente
gente linda, puro carnaval já. Menino, tudo movimentado pelo axé, música boa, bons drinks, gente bonita, a gente vai seguindo, né? É ritmo de carnaval. Depois, Léo Santana assumiu o palco. Com o pagodão baiano, o GG colocou todo mundo para dançar. Aqui é sensacional, minha primeira vez aqui, eu sou do Rio, e é maravilhoso. Todo ano eu venho pra cá, não tem como perder a enxaguada, o Carnaval de Salvador. É uma energia que vem de dentro. Eu sou de Recife, mas o Carnaval de Salvador é algo que tem que ser preparado, é maravilhoso. Você tem dúvida que o carnaval ainda não começou? Que festa, viu? E o assunto agora é futebol. Hoje tem time da nossa região entrando em campo e são duas partidas delicadas e importantíssimas para essa reta final do Campeonato Baiano. Gente, separei aqui no monitor para trazer esses jogos para você. Eu lembro que essa é a sexta rodada que começou no fim de semana com o Vitória vencendo o Barcelona de Ilhéus e o Bahia vencendo o Porto. Hoje, o que é que tem aqui da nossa região? Ó, Atlético de Alagoinhas e Juazeirense fazem um confronto direto, oportunidade do Atlético sair da zona de rebaixamento, estreia do Sérgio Araújo no comando, 7h15 da noite. Torcida para o Atlético, torcida também para o Bahia de Feira, que enfrenta o Galícia em Pituaçu e tem uma chance de ouro também, viu? Vencer esse jogo para se afastar ali das últimas posições. Reta final, já passou a hora de vencer e que esse dia seja hoje. Lembrando, 7h15 o Atlético, 9h30 jogo do Bahia de Feira. Jacuipense só entra em campo amanhã e amanhã a gente traz esses detalhes para você. Antes de encerrar o BMD de hoje, quero trazer um pouco mais da sua mensagem, da sua participação. Você viu que tinha muito assunto diferente sendo comentado aqui, né? Deixa eu trazer aqui a nossa caixinha mais uma vez de mensagens para trazer a sua mensagem, a sua participação. Muita gente falando de café também, ó. Flor diz aqui, amo café, mas os preços não ajudam o nosso consumo. Tivemos que reduzir a degustação diária, infelizmente. Tem a Meire aqui, ó. Café é minha fraqueza. Eu não vou deixar que o preço mude isso. É um hábito que faz parte da minha rotina, da rotina de tantas pessoas, hein, Meire? Luiz Carlos também fala sobre o café. Ele diz, o ideal é pesquisar e aproveitar os dias de promoções nos mercados. Sem café não dá pra ficar. Eu mesmo sem café pra acordar não dá não, viu, Luiz? Abraço pra você. Pra fechar, deixa eu trazer essa aqui da Eliane, que diz o seguinte, preciso de uma ajuda em Santanópolis, sem água há mais de 15 dias. Várias ligações pra Embasa, sem solução até agora. A gente faz esse apelo ali da nossa telespectadora. Pra fechar com o ano letivo, a Nilda mandou aqui, ó, primeiro dia de aula de Caio César. Que foto bacana! E é com essa que a gente se despede do BMD de hoje. O seu Bahia Meio-Dia fica por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã.